Paz, Senhor Jesus, uma boa noite, um bom dia. Meu nome é João e vim trazer a palavra. A palavra está em Gálatas 6, versículo 11 até o 18. Aviso final e bênção. Vede com que tamanho de letras vos escrevi com a minha própria mão. Muitos desejam ser bem vistos na carne, eles vos constrangem a ser circuncidados apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas que querem que vocês sejam circuncidados para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, no caso. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, Espírito, amém. E aos Gálatas escrito desde Roma. E aqui Paulo fala na reta final, né? Que já aqui quase é o final. Mas ele fala sobre a circuncisão. Porque, como a gente pode ver durante o capítulo, não só esse capítulo final, mas também toda a carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, a gente vê muito essa discussão, porque tinha aqueles que eram circuncidados e aqueles que eram incircuncisados. Aqueles que eram judeus e aqueles que eram os ímpios, que não conheciam a Deus pelo Velho Testamento, e os judeus que conheciam já a Deus pelo Velho Testamento. E era uma questão que era muito difícil assim de se debater, mas como Paulo mesmo fala aqui no final, no 15, nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E você vê que eles muito falavam, que vocês são incircuncidados, você tem que ser circuncidados porque é um jeito de ter uma união com Deus. Mas você vê o que Paulo fala? Que eles falam isso para a pessoa parar de ser perseguida por Cristo. Mas não tão somente isso eles falavam, mas também eles falavam porque eles queriam se glorificar na sua própria carne, falando que eles são melhores, que verdadeiramente o jeito deles era o certo, que aquilo era o certo, mas quem conhece a Cristo verdadeiramente não iria fazer alguma coisa como aquilo, como ele mesmo fala, que disso nada vale, ser ou não ser. Só que a questão aqui, que se a gente for trazer para o tempo atual, é a pessoa que está lá não conhece o Senhor, fala, para que você vai continuar sendo um cristão? Para que você vai continuar seguindo a Cristo se a vida com Cristo é difícil, se você vai ser perseguido, se vão humilhar você porque você fala que Jesus Cristo é o Salvador, vão falar que você é burro, você não tem inteligência, vão falar que você é isso e aquilo. Para quê? Para! Fica aqui com a gente, aqui a gente tá bem. Só que a pessoa, não só essa pessoa, mas como os judeus que eram assim, eles estavam do mesmo jeito. Não, aqui ó. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei. No caso, eles conheciam, mas aquela pessoa não conhece, muitas vezes, muitas pessoas não conhecem, falam a mesma coisa que eles. E como tá falando aqui, ó, não observam a lei, não sabem o que estão fazendo, fazem por fazer. Verdadeiramente os judeus que falavam, faziam por fazer. Eles não se glorificaram porque, estou glorificando a Deus, porque estou fazendo a vontade de Deus. Não, mas eles se glorificavam neles mesmos. E uma pessoa de fora que fala pra você parar, que, é nada a ver, isso, aquilo, para de ser perseguido, vem pra gente, fica aqui, fica na paz, pra quê? É a mesma pessoa que nem eles. Só que a diferença é que eles glorificavam na sua carne, falando que eles estavam do jeito certo, que eles eram certos, que Cristo estava e que Deus estava junto deles, estava provando eles. Só que a pessoa que não conhece hoje em dia é aquela pessoa que se glorifica na sua própria carne, a pessoa que gosta de satisfazer os próprios prazeres. Ela fala que não precisa, nada a ver, não adianta você ficar sendo perseguido, ficar nisso aí, nada adianta, mas porque ela quer satisfazer a sua própria carne, ela não quer deixar a sua própria carne, como fala em Lucas 14:33, que Jesus fala que para ser seu discípulo tem que renunciar a todas as coisas. Não, ela quer continuar daquele jeito, quer te trazer também, porque ela não vê sentido, ela vive debaixo do pecado, vive que nem os judeus debaixo do pecado, debaixo da lei, na condenação,
Mas quem está em Cristo está liberto. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então de nada adianta isso. E ele fala que, porém, de maneira alguma, eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele é sensato, não insensato, porque ele sabe que ele vai se gloriar não na sua carne, mas ele vai se gloriar em Cristo Jesus. Ele vai falar, o Senhor é bom, o Senhor me salvou, o Senhor verdadeiramente não nos condenou, mas verdadeiramente nos libertou do pecado. Graças a Deus ele nos libertou, ele nos trouxe a salvação. E isso é o essencial, isso é a melhor coisa. Mas não tão somente isso, mas ele pega e fala aqui, ó. Por quem o mundo está crucificado para mim, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E verdadeiramente devemos estar todos os dias assim. O mundo deve estar crucificado para nós e nós para o mundo. Não devemos mais ligar para as coisas do mundo e muito menos querer as coisas do mundo, porque fomos crucificados com Cristo Jesus e devemos renunciar todos os dias. É difícil, é complicado, não é fácil, vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados, mas verdadeiramente aquele, como fala aqui, ó, em Gálatas 6 ainda, o 6 no 8, pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, ou seja, a condenação. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então que viemos a prevalecer, porque sabemos que a gente não faz porque eu faço porque eu quero. Não, eu faço porque eu estou buscando a minha salvação, eu faço porque eu amo verdadeiramente Jesus, porque eu preciso e necessito dele, pois eu sei que eu sou um miserável pecador, pois eu sei que eu peco, que eu erro, mas que eu tenho que mudar todos os dias, que eu tenho que ser uma nova criatura, eu tenho que ser diferente à minha volta, que eu tenho que demonstrar as marcas de Cristo em mim, como o apóstolo Paulo fala no 17, de agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Viemos a mostrar nossas marcas, mostrar que verdadeiramente somos servos e servas, não só pelo jeito de se vestir, mas pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, verdadeiramente. E aqui, ó, e Jesus fala uma coisa muito interessante, e Paulo fala uma coisa muito interessante aqui, no 15 também, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. Porque tá vendo? O que eles ficavam assim, não, porque o que vale é você ser circuncidado, de Deus falava. Aí os ímpios poderiam falar, não, mas isso já dá vale. E realmente, nenhum dos dois vale. Só que a questão de verdade aqui é que o que vale é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que vale é você ser alguém diferente, você ser verdadeiramente uma pessoa que se crucificou com Cristo Jesus, crucificou todas as suas vontades, colocou lá no pé da cruz e falou, Senhor, verdadeiramente eu sou um pecador, eu sei dos meus erros, eu sei dos meus pecados, das minhas iniquidades, mas verdadeiramente eu renuncio, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser um servo do Senhor. E verdadeiramente, focando também agora, também no tempo atual, é você pegar e falar assim, né, que não adianta você ir à igreja ou não ir. O que importa é você ser uma nova criatura. Eu posso ir à igreja e verdadeiramente ainda ser um crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem diferença. Na igreja é um santo e fora da igreja não é mais santo. Essa é a questão. Isso é aquele negócio. Não tô falando, que também não vai pra igreja. Não. Devemos ir à igreja, devemos ter uma cobertura espiritual de um pastor, mas não tão somente isso. Mas o que Cristo fala sobre isso? Em Mateus 18, 20 fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, eu no meio deles. Então, verdadeiramente, porque a gente precisa, claro, ele está conosco quando estamos sozinhos, mas ele também está conosco quando estamos em congregação, quando estamos em mais de uma pessoa o adorando e tendo, claro, os sermões, verdadeiramente, tendo a palavra. E aqui também o que Paulo fala em Hebreus 10, 25, não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais, à medida que vedes que aquele que se aproxima. Então significa o quê? Significa que necessitamos congregar um com os outros, necessitamos estar um com os outros, necessitamos verdadeiramente estar juntos, unidos, porque não só temos aquela palavra, mas verdadeiramente o Senhor às vezes toca alguém para falar uma coisa conosco, verdadeiramente ouvimos uma palavra abençoada e queremos nos mudar verdadeiramente todos os dias, vemos que temos erros, temos problemas e que devemos mudar-nos todos os dias, mas não tão somente isso, mas às vezes o irmão chega e fala, nossa, a gente tal coisa, o que você vai falar? Você vai dar uma palma pra ele, vai falar, irmão, entendo, eu fico triste com você, mas vamos orar, vamos lutar, não é assim, a gente tem que mudar isso, eu também tenho que mudar isso em mim, é estar junto um com o outro, é o amar ao próximo assim como a ti mesmo, como é um mandamento de Deus.
Como Jesus Cristo mesmo fala em Mateus 22, versículo 38, se eu não me engano. E, meus irmãos, mas é aquele negócio, e que verdadeiramente lembramos que, mesmo que isso seja muito importante, claro, congregar, o que eu estou querendo passar aqui, que Paulo passa, é que não adianta eu não ir à igreja ou ir. O que adianta verdadeiramente é eu ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Claro, adianta sim a igreja, adianta fazer a minha parte, mas não adianta nada eu ir e não mudar. Não adianta nada eu não ir e ainda ser pior. Então que verdadeiramente vamos a buscar Cristo Jesus, vamos nos crucificar, mostrar nossas marcas, onde quer que nós passamos de Cristo, mostrar que somos diferentes, mostrar que somos servos e servas. E que Deus abençoe você que está assistindo, e uma ótima noite, um ótimo dia. Deus te abençoe. Procure a Cristo sempre.